Amém, glória a Deus, irmãos. Nós estamos entrando em mais uma etapa, uma série de ministrações, falando sobre os milagres de Cristo Jesus. Na semana passada nós tivemos aqui o pastor Djalma Lopes, ele é pastor e professor, teólogo também, e ele veio fazer um fechamento para nós dos milagres relacionados à natureza. A palavra foi uma bênção, ele pregou aí 1h15, 1h20, mas estava muito legal, muito bacana, trouxe um entendimento muito legal para nós. E agora nós estamos entrando na reta final desses milagres de Cristo Jesus, que é a parte de ressurreição de mortos, ok? Então são 3 milagres que Cristo Jesus realizou na parte de ressurreição de mortos. Nós teremos 3 ministrações aqui, esse domingo, outro, e no 4º domingo, a contar de hoje, nós teremos um fechamento e teremos também um pastor para estar nos ajudando e estar fazendo um fechamento com relação a isso. Antes de entrar no milagre do que eu vou falar hoje, que é a ressurreição da filha de Jairo, eu preciso, irmãos, fazer uma introdução com vocês e criar uma base. Eu quero criar um fundamento com vocês sobre a questão de ressurreição de mortos, amém? Para que nessa palavra e nos outros domingos, a gente possa saber daquilo que está falando, né? Vamos entender um pouco mais e nos aprofundar um pouco mais nessa questão da doutrina da ressurreição de mortos, amém? Até hoje nós estamos ouvindo falar sobre cura e libertação, tudo aquilo que Jesus faz que nos beneficia ainda aqui em vida, e a gente tem a tendência de pensar e de crer que Cristo Jesus só fará coisas para nós aqui nessa vida, aqui nessa terra. E a grande maioria das pessoas querem um monte de coisa. Eu quero isso, eu quero aquilo, Jesus faz, me dá, e nossos olhos ficam voltados somente para cá. Mas, irmãos, o ápice do evangelho é a ressurreição de mortos. Se nós não nos aprofundarmos nessa doutrina, nessa palavra, o restante não vai adiantar absolutamente nada. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia, irmão, em nome de Jesus. Então, irmãos, abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 15, por gentileza. Deixa a sua Bíblia aberta aí, 1 Coríntios, capítulo 15. Glória a Deus. Irmãos, talvez esse seja o capítulo que mais fala sobre ressurreição de mortos aí na Bíblia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Deixa a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios capítulo 15. Agora, irmãos, se nós estamos falando em ressurreição de mortos, podemos dizer também que existe morte. Se alguém ressuscita, é porque alguém morreu, certo? Irmãos, e onde que começa essa história de morte? Quando teve início isso? Isso teve início lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Se os meninos conseguirem projetar aqui, tudo bem, mas se não projetar, eu vou lendo para vocês. Não vamos todo mundo abrir, senão a gente não vai ter tempo. Só faltam 45 minutos para as 8, tem muita coisa para se falar. Então, para ser um pouquinho rápido, eu vou citando e vou lendo para vocês, vocês vão me ouvindo, amém? Então, tudo isso teve início, irmãos, lá no Jardim do Éden. O Senhor Deus passou uma orientação para Adão e Eva e disse assim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus falou assim, vocês podem fazer qualquer coisa, só tem uma coisa que vocês não façam, não comam dessa árvore, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E aí, Adão e Eva desobedecem e eles vão lá e comem do fruto. Pergunta, irmãos, quando eles comeram, eles morreram de imediato? Não. Quer dizer que Deus mentiu naquilo que ele falou? Absolutamente não. Naquele tempo eles viviam eternamente, depois por conta da desobediência e do pecado, passaram agora a estar sujeito à morte. Então chegaria um dia que Adão e Eva iriam morrer, como morreram, é claro, né? E lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo ele diz assim, portanto, como por homem entrou o pecado no mundo, esse homem é Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então a morte entra no mundo a partir da vida de Adão. Ele foi o homem que pecou, desobedeceu, e o pecado entra ali, e junto com o pecado vem a morte. E todos que vêm após Adão são filhos da desobediência, sujeitos à morte. Irmãos, todos é todos, tá?
Então eu e você somos filhos da desobediência, agora não mais, porque aceitamos a Cristo Jesus, mas éramos filhos da desobediência, separados de Deus, pecadores e sujeitos à morte e o castigo eterno. Na mesma carta em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. Você pecou, você vai ter morte. Você já pecou alguma vez? Um monte, né, irmão? Meu Deus, né? Um monte, número. Pois é, pecou, morreu. É assim que funciona. A regrinha é essa. E aí você fala, mas por que o salário do pecado é a morte? Por que ele usa a palavra salário? Vocês imaginam assim, irmãos, vamos supor que o irmão Edilson ele seja um empresário. E aí ele me contrata para trabalhar com ele. Eu sou funcionário do irmão Edilson. Aí o Edilson fala assim para mim, Davi, é o seguinte, você vai trabalhar 30 dias, quando terminar os 30 dias, no 5º dia útil eu vou te pagar o seu salário. Então eu primeiro vou lá trabalhar para ele, trabalho os 30 dias. Quando eu termino de trabalhar meus 30 dias, agora o irmão Edilson está com uma dívida comigo, ele precisa me dar o meu salário. Então eu trabalhei, ele está me devendo, eu preciso do meu salário. Então o pecado é a mesma coisa, né? Quando você peca, agora tem uma pessoa que está devendo para você e ela vai ter que te pagar. E essa é a morte. Então você pecou, o salário do pecado é a morte. Está em dívida, vai ter que pagar, não tem jeito. É igual eu e meu irmão Edilson, eu vou falar para ele, não. Eu trabalhei, o senhor vai ter que me pagar. E a mesma coisa, essa questão do salário e da morte. Amém, irmãos? Amém até aí? Foi aí que entrou a morte, lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Deus falou para eles não fazerem, eles fizeram. A morte entra ali e começa a reinar no mundo, ok? Irmãos, nós cremos em ressurreição. Nós não cremos em reencarnação. Vou dizer mais uma vez. Nós cremos em ressurreição. Nós não cremos em reencarnação. Vocês já ouviram falar de reencarnação? Algumas vezes, né? E de onde teve início isso aí, irmãos? Irmãos, isso teve início lá depois da morte e ressurreição de Cristo, lá com os egípcios. E aí, irmãos, os egípcios começaram a falar sobre essas coisas, de ressurreição de mortos. E aí, olha só, esse falar dos egípcios agora chega até a igreja. Um dos pais da igreja, lá para, 200 depois de Cristo, ele começa também a estudar um pouco sobre isso e começa a acreditar também na questão da reencarnação. O nome desse cara era Heródoto. O nome desse cara era Heródoto. Ele começa a pensar com relação a isso. Então começa a ter agora uma influência na igreja com relação à reencarnação. Mas nós sabemos que não existe, né? Não é porque esse rapaz ele era da igreja que ele tinha um pensamento que quer dizer alguma coisa. Não quer dizer absolutamente nada. Ele errou como muitas outras pessoas erraram e como todos nós estamos sujeitos a erros. Então, não existe reencarnação, existe ressurreição. Então, irmãos, aí, aonde mais a gente encontra esse conceito de reencarnação? Nós encontramos principalmente nas religiões orientais. Religiões orientais, em algumas filosofias, você que está na faculdade, tem algumas filosofias que pregam reencarnação. A gente vai encontrar muito isso no espiritismo, no kardecismo, né? O espiritismo segundo Allan Kardec. Allan Kardec, ele pegou os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e ele adaptou ao espiritismo, segundo a visão dele, que é uma coisa totalmente errada e totalmente perigosa. Porque a palavra já foi escrita e ela já tem uma interpretação. Você não pode adaptar você. E ele fez isso. Então você encontra muito reencarnação no espiritismo, principalmente Allan Kardec. O cristianismo ele tem alguns ramos, irmãos. Ele tem alguns ramos, né? Tem algumas saídas. E alguns ramos do cristianismo também pensam mais ou menos um pouco com relação à reencarnação. Mas nós que somos do ramo do cristianismo protestante, nós não cremos em reencarnação, cremos em ressurreição. Está claro para todo mundo? Glória a Deus por isso daí. Irmãos, reencarnação é uma grande heresia, tá? É heresia. Nós cremos em ressurreição. E, irmãos, o que seria essa tal dessa reencarnação que o povo anda falando por aí? Basicamente, irmãos, eles acreditam que quando uma pessoa morre, a alma sai do corpo e ela fica vagando por aí, procurando algum corpo para ela poder entrar.
seja ela um homem, uma mulher, seja ela um animal, seja ela até uma planta. No panteísmo também eles dizem que uma pessoa também, a alma dela, pode entrar numa planta, no panteísmo, né? Então, basicamente é isso. Eles falam que as pessoas, elas saem e entram em outros corpos, ficam vagando, andando por aí, esperando o momento de poder entrar, ok? Temos alguns versículos que refutam essa ideia, né, esse conceito, ou essa ideologia. Hebreus 9:27 diz assim, ó: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Então, Hebreus 9:27 diz que o homem só vai morrer uma vez. Ele não morre, vai e nasce de novo. Não, não, é uma única vez. E após isso, juízo. Então, se alguém um dia falar para vocês a questão de reencarnação, você pode citar esse versículo. Hebreus 9:27 diz que o homem está destinado a morrer apenas uma única vez. Lucas 23:43 diz assim: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. É quando o ladrão da cruz aceita Cristo Jesus. Então, se tivesse reencarnação, ele fosse nascer de novo, ele não estaria com Cristo no paraíso, como assim Cristo está afirmando. E ele disse: em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Lucas 16:26 diz assim: e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá para cá. Lembra dessa parábola? Parábola do rico e do Lázaro, né? O rico morre e fala: pô, pai Abraão, deixa que eu vou lá avisar os meus filhos, ele está no tormento. Ele está no tormento, e aí ele fala assim: pai Abraão, deixa que eu vou lá avisar os meus parentes, porque eles precisam saber da verdade, eles não podem vir para cá. E aí Abraão fala para ele: não tem como. Primeiro que ele já tem um monte de pessoas lá para falar para eles. Tem os profetas, tem os apóstolos, tem os evangelistas, tem todos os crentes lá para falar isso para eles. Se eles não estão acreditando no vivo, imagina quando aparecer um morto lá, se eles vão acreditar. Então, não vai. Eles vão correr, né, pastor? Não vai. E outra coisa, tem um grande abismo separando vocês. O que está lá não pode vir para cá, o que está aqui não pode ir para lá, então não tem como. Morreu também, irmão, não fica vagando, tá? Fica vagando. Não. Não tem jeito, não fica vagando, ok? Essa é mais um versículo que você consegue refutar e provar que não existe reencarnação, mas sim ressurreição. Glória a Deus. Amém. Todos estão me ouvindo bem, irmãos? Estão achando que meu microfone está baixinho? Ou eu estou falando baixo? Glória a Deus. Irmãos, e aí? Só que esse é um lado da história, né? Nós provamos com a Bíblia que não existe reencarnação, existe ressurreição. Citamos alguns versículos. E será que teria algum versículo que o povo está usando para tentar provar o lado deles? Tem. Olha só, Mateus 11:14. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Então o Espiritismo e algumas outras religiões, eles tentam provar que há reencarnação com esse versículo aqui, Mateus 11:14, e que Jesus disse: e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Jesus está dizendo sobre João. Jesus está falando que João é Elias. Aí os espíritas falaram: está vendo como tem reencarnação? Elias morreu e agora veio como João. O próprio Jesus está dizendo isso. Só, irmão, só tem alguns detalhes. O primeiro detalhe é o seguinte: Elias não morreu. Elias não morreu, lembra? Elias foi arrebatado no redemoinho de fogo. Então a alma dele não ficou vagando para entrar em João. Não tem como. Ele não morreu. E outra, lembra no Monte da Transfiguração? Jesus Cristo lá, Elias aparece do lado dele, foi na mesma época de João. Não tem como ele estar no corpo de João se ele apareceu ali e também não morreu. Então esse versículo, irmãos, é sem fundamento algum. Sem fundamento algum. Só acredita nesse fundamento quem não conhece um pouquinho, o básicozinho da Bíblia. O básicozinho, o beabá. E outro versículo, irmãos, João 3:3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vou lhe repetir. Jesus respondendo e disse: na verdade te digo, que aquele de nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pronto, o Espiritismo fala, está vendo? O próprio Jesus disse que tem que morrer e nascer de novo, para você poder entrar no reino de Deus. Lembra dessa passagem?
com Nicodemos, Jesus explicando para ele, mas o que Jesus está dizendo? O próprio Nicodemos fala assim, mas como é que pode um homem voltar para o ventre da sua mãe? Jesus estava explicando para ele que nós temos que morrer para a velha vida e nascer para uma nova vida. Por exemplo, há 12, 13, 14 anos, quando eu não andava com Cristo Jesus, eu era um Davi. Aquele Davi de lá morreu, está sepultado. E agora tem um novo Davi. Entendeu? E a mesma coisa com vocês. Vocês podem ver, aquele do passado morreu. E agora tem um novo. É verdade que o morto de vez em quando quer levantar, né? Aí você fala, não levanta, dá uma empurradinha nele na cova, né? Fala, não, continua aí que você está morto, pô, né? Não volta não, né? Você empurra um pouquinho mais, mas de vez em quando ele quer voltar. E aí você empurra ele. Mas nós já temos um novo. Aquele lá morreu. Então, Jesus está tentando explicar isso para eles. Agora, os espíritas falam que não. Está vendo? Jesus está dizendo que morre e nasce de novo. Mas não, irmãos, não é isso, certo? Glória a Deus até aí. Então, irmãos, isso é em reencarnação. É o que o pessoal usa como base, é o que eles estão tentando ensinar para o povo aí de uma maneira totalmente errada. Nós não cremos em reencarnação, mas nós cremos em encarnação. A diferença, reencarnação, não cremos, mas nós cremos em encarnação. E quem foi um que encarnou? João 1, do 1 ao 5. No princípio, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Então, no princípio de todas as coisas, Deus era o Verbo, era a palavra. E esse Verbo e essa palavra encarnou em uma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Então, se você quiser conhecer tudo de Deus, você tem que olhar para Cristo Jesus. Ele é a forma completa do próprio Deus. Se você quer conhecer a Deus, olhe para Cristo Jesus. E se você quiser conhecer a Cristo Jesus, olhe para a igreja. Aleluia, glória a Deus. E aí João 1,14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, encarnação, sim, aconteceu com o próprio Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Encarnação nós cremos, mas reencarnação nós não cremos. Glória a Deus por isso. Então falamos sobre ressurreição, reencarnação e encarnação. Agora nós vamos entrar no capítulo 15 de 1 Coríntios. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Glória a Deus. O capítulo 15 da carta aos Coríntios talvez seja a parte da Bíblia que mais fala sobre o assunto de ressurreição. A ressurreição é um fato fundamental do cristianismo. A diferença do cristianismo para outra religião é que se baseia na ressurreição do seu fundador. As outras religiões se baseiam no ensinamento dos seus fundadores. Vou dar um exemplo. Buda, certo? Buda, as pessoas seguem a Buda. Como que é o nome da religião, pastor? Budismo. É um branco, né, irmãos? E aí, então, as pessoas se baseiam no budismo, nos ensinamentos que Buda escreveu, ou deixou, sei lá. Mas não na ressurreição dele, porque ele morreu. Mas nós não. Nós nos baseamos nos ensinamentos de Cristo Jesus e na ressurreição dele. Olha que coisa interessante, irmãos. Quando você vai para uma religião, o pessoal vem oferecer uma religião para você. Vem para essa religião aqui, é legal. Vem para essa. É o santo não sei da onde. Esse cara aqui. E não sei o quê. Aí você pensa assim, tá bom. Me diga uma coisa. Quem que é o líder? Quem que é o fundador? Cadê ele? Morreu. E aí, acabou? Né? Se acabou para ele, vai acabar para mim também. Você entendeu? Você não conseguiu salvar ele mesmo, você não conseguiu dar jeito nem para ele vai dar jeito para mim. Não tem como. É como nós estávamos sentados um dia numa reunião, eu trabalhava à noite, né? Uma reunião era, naquele horário ali, devia ser, acho que sei lá, umas meia-noite. Nós estávamos sentados numa mesa, tinha algumas pessoas do meu trabalho, tinha um gerente, tal, e o gerente começou a falar uns negócios esquisitos, né? Sabe, que ele é devoto não sei de quem, devoto não sei da onde, e aí um dia ele foi fazer uma simpatia,
à meia-noite, não sei o quê. Você já sabe o que é isso, né? Aí ele falou que era devoto lá de um santo. Aí o rapazinho que estava lá, que era crente, falou, ele não salvou, falou do santo, não salvou nem a ele mesmo, vai salvar a mim, né? Então, irmãos, a gente tem que saber, né, em quem a gente segue, porque senão não vai dar certo para ninguém, né? E aí, irmãos, beleza. É fato que a ressurreição de mortos é o ápice da vida cristã. Jesus Cristo, ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia. Agora, irmãos, tem muitas coisas rolando por aí sobre a questão da ressurreição de Cristo, porque nem todos aceitam isso, eles não aceitam. Então, por exemplo, quais são, tem 3 historinhas que o povo conta com relação à ressurreição de Cristo Jesus. A primeira história é que é o seguinte: Jesus Cristo morreu, certo? Estava lá na cruz, morreu, as mulheres pegaram o corpo dele e levaram ele para a cova, e não deu tempo de fazer lá os preparativos lá do funeral, porque era sábado, não dava para fazer naquele horário, tinha que parar de trabalhar, o sábado era santificado, não podia. Então as mulheres vão embora, elas vão embora na sexta-feira, isso na sexta-feira, a partir das 18 horas ali o pessoal já não fazia mais nada. Então elas vão embora e dizendo assim, depois a gente volta para concluir. Quando elas voltaram, segundo diz a lenda, as histórias, elas erraram a cova, entendeu? Elas confundiram, deixaram Cristo Jesus aqui, mas depois voltaram lá no domingo e erraram a cova, e quando elas chegaram lá, o corpo de Cristo não estava lá. Por quê? Porque elas erraram a cova, foram na cova errada. Então isso é uma das explicações que o povo dá para que Cristo Jesus não ressuscitou. Disse não, as mulheres simplesmente erraram a cova, não foram na cova certa. Outra explicação, irmãos: quando Jesus monta o seu time com os 12 apóstolos, e eles começam a seguir a Cristo Jesus, e Jesus começa a treinar eles para que eles pudessem levar a palavra de Deus pelo mundo, e alcançar muita gente, e alcançou a gente aqui, 2020 anos depois no Parque Bristol, foi por conta dos apóstolos, certo? Lembra daquela passagem? Puxa, quem são esses 12 caras que colocaram o mundo de ponta cabeça e chegaram até aqui trazendo a palavra de Deus? Então, esses homens foram levar a palavra do Senhor. E aí Cristo morre, ressuscita e é assunto ao céu. Esses 12 apóstolos ficam em cargo de continuar o ministério de Cristo Jesus. E aí as pessoas dizem que esses apóstolos, eles inventaram a ressurreição de Cristo Jesus, que é para eles continuar ganhando dinheiro. Porque quando Jesus chamou eles para eles seguir a Cristo Jesus, e todos eles deixaram a sua profissão, um era cobrador de imposto, o outro era pescador, então eles ficaram tudo sem profissão. E agora Cristo morreu, eles precisavam inventar alguma coisa para continuar ganhando dinheiro. Então eles dizem, não, isso foi só uma mentira dos apóstolos, que contaram essa mentira para continuar ganhando dinheiro, porque eles não queriam mais trabalhar, estavam acostumados com a vida boa, a vida mansa, né? E, irmãos, é claro que é uma grande mentira. É uma grande mentira, não foi exatamente isso. Outra coisa que o pessoal conta, olha só, essa aqui é impressionante. Essa aqui você tem que ter muita fé para acreditar. Eles falaram que Cristo, na verdade, ele não morreu. Bateram nele, foi chicoteado, ele foi crucificado, né? Pregaram os pregos aqui na mão dele, dos dois lados, pregaram o pé, enfiaram uma lança do lado dele aqui, saiu água, saiu sangue, mas na verdade Cristo não morreu. Eles desceram Cristo da cruz vivo, colocaram ele lá na cova, colocaram uma pedra na frente para tampar a cova, colocaram 2 guardas lá na frente. E Jesus Cristo, no outro dia, se levantou, olha só, empurrou a pedra, deu um karatê nos guardas e foi embora. Você entendeu, irmãos? Então, fala a verdade, tem que ter muita fé, né? O cara apanhou, foi crucificado, foi furado no lado, ficou lá, ele removeu uma pedra, velho, ferido, e bateu nos guardas e fugiu, velho. Meu Deus do céu. Tem que ter muita fé para acreditar nisso, né, irmãos? Então essa é só uma das histórias que o povo conta com relação à ressurreição, principalmente as religiões, ok? O islamismo também conta uma história parecida também. É que agora eu não me lembro, mas o cara uma vez, um muçulmano me contou, né, que Jesus também morreu no monte lá e tal, e aí ele foi embora, não acharam, uns negócios meio doido assim, amém, irmãos? Então, na carta dos Coríntios, o que acontece? Lá na igreja de Coríntios, irmãos, as pessoas estavam com muita dúvida, eles estavam com muita dúvida com relação à ressurreição, muita dúvida.
E aí o apóstolo Paulo vai escrever para eles para tentar sanar um pouco dessas dúvidas e ajudar os irmãos naquilo que eles estavam com dúvida. Então, nós vamos fazer aqui, irmãos, 5 partes aqui para a gente entender algumas coisas. A primeira parte nós vamos falar do versículo 1 ao 13, que ele vai apresentar os fatos que provam que Jesus Cristo ressuscitou. Na segunda parte, do 14 ao 19, ele vai falar sobre as consequências que nós teremos se nós não acreditarmos que Cristo Jesus ressuscitou dos mortos. Na terceira parte, de 20 a 28, os irmãos lá estão questionando o porquê da demora da ressurreição de mortos, que talvez seja um dos questionamentos nossos também. Então Paulo vai falar sobre isso. Na quarta parte, do 29 ao 34, ele vai fazer repreensões severas aos incrédulos. Ele vai repreender severamente aqueles que não acreditam na ressurreição de Cristo Jesus. E por último, ele vai explicar de 35 a 49. Ele vai explicar a dúvida que os irmãos tinham com relação ao corpo. Tá bom, morre, mas e aí? Como é que fica depois o corpo? E aí o apóstolo Paulo vai explicar sobre isso. Amém? Então, na primeira parte, irmãos, ele apresenta fatos, prova da ressurreição de Cristo Jesus. Isso está aí com você na sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15. Me acompanha aí, versículo número 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos já tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis. Paulo explica que guardar a mensagem dele, que era apóstolo com autoridade e desígnio de Deus para anunciar essas coisas. Ou seja, não podemos mudar nada do que foi dito pelos apóstolos. Só seremos salvos por aquilo que os apóstolos disserem. Nós não podemos mudar aquilo que os apóstolos já disseram e já escreveram, porque eles tinham autoridade. Eles eram inspirados pelo Espírito Santo. Então, nós ouvimos aquilo e mantivemos aquilo. É isso que ele está dizendo. Aí no 3 ele diz assim, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então ele está dizendo assim, não foi eu que tirei da minha cabeça, não foi eu que tive essa ideia e comecei a explicar para vocês, ensinar vocês, não, isso está nas Escrituras. No Velho Testamento havia várias promessas, inúmeras promessas de Cristo viria, morreria e ressuscitaria. Então ele está dizendo, eu tirei isso com base nas Escrituras, não foi na minha cabeça. E aí, do 4 a 8 ele diz assim, e qual foi sepultado? Jesus foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E olha só que legal o fato aqui, irmãos, fato concreto, e que foi visto por Cefas. Cefas é Pedro, e depois foi visto pelos 12. Ele está dizendo, pessoal, ele ressuscitou, foi visto primeiro por Pedro, e depois foi visto pelos 12, e depois visto mais uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda. Ele está dizendo assim, se vocês não acreditam então em Pedro e nos 12, teve mais 500 pessoas que viram a ressurreição de Cristo. Sabe o que vocês fazem? Eles estão vivos, vai lá perguntar para eles. Tem mais 500 pessoas que ainda vivem, vai lá e pergunta para eles, para ver se não ressuscitou. Mas alguns já dormem, tá certo, alguns já morreram também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos juntos. E aí o apóstolo Paulo fala dele agora, e por derradeiro, todos me apareceu, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um abortivo. O apóstolo Paulo foi o último a ver Cristo ressuscitado. Ele foi o último dos apóstolos a ver Cristo ressuscitado. Irmãos, e aí há uma grande divergência, uma grande controvérsia, hoje no mundo cristão com relação ao encargo, ao nome que nós damos para certas coisas na igreja. Então, por exemplo, hoje existe apóstolo, nós temos um monte de apóstolos, apóstolo não sei das quantas, apóstolo não sei de lá, e um dos requisitos para que você possa ser apóstolo é que você tivesse visto a Cristo Jesus, tivesse caminhado com Cristo Jesus, mas uns vão dizer que não, que o apóstolo seria no sentido de enviado, ou no sentido de desenvolver igrejas, de desenvolver outros irmãos, mas eu prefiro ficar mesmo com a moda antiga, que o apóstolo era aquele que caminhou com Cristo Jesus, que viu a Cristo Jesus, que recebeu de Cristo Jesus o encargo de escrever a palavra, de ensinar exatamente o que ele estava falando, entendeu?
Porque se nós formos acreditar num monte desses apóstolos que tem aí, falando um monte de coisa, nós estamos perdidos, irmãos. Nós estamos perdidos. Então, o pessoal até brinca, né? Que apóstolo bom é apóstolo morto. Brincadeira, tá, irmãos? Mas, né? Eu prefiro ficar mais com essa parte, né? Que o apóstolo é aquele que andou e viu com Cristo Jesus. E aí, irmãos, ele é diferente, isso que Paulo viu, ele viu realmente a Cristo Jesus, é diferente do que aconteceu com João na ilha de Patmos. Lembra? O que João viu na ilha de Patmos, irmãos, na verdade foi uma visão. Foi uma visão. Só ele estava vendo. Se o apóstolo João estivesse aqui, e ele estivesse tendo aquela visão, todos nós aqui não estaríamos vendo. Somente João estaria vendo. Já viu aqueles meninos jogando com aqueles negócios aqui? Nem sei como é que chama. É o óculos 3D, né? De realidade virtual, né? Então eles estão lá, tal, né? Vai daqui, vai de lá e tal. E você olha e fala, nossa, meu, o que esse cara está vendo aí dentro, né? Então era mais ou menos isso que João estava vendo, né? João estava tendo uma visão. Mas o apóstolo Paulo não, ele realmente viu Jesus Cristo ressurreto. Tanto é que as pessoas que estavam lá com ele viram aquela grande luz e não aguentaram e caíram também. Porque alguma coisa estava acontecendo ali. Então é um pouco diferente. Aí 1 Coríntios 15, 12 ao 13, ele diz assim, ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Então, por que vocês estão falando isso? Eu já provei, aqui todo mundo já viu que Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então não vai haver ressurreição para ninguém. Não vai haver ressurreição para ninguém. Então essa primeira parte, irmãos, é para falar sobre o fato de que Cristo ressuscitou. Vocês entenderam até aí? Glória a Deus, irmãos. Está dando para entender? Vou tentar ser um pouquinho mais rápido, senão não vai dar tempo, irmãos. Segunda parte. Se não crer em ressurreição de mortos, teremos consequências sérias nas nossas vidas. É impossível ser cristão e não crer em ressurreição de mortos, ressurreição de Cristo Jesus. 1 Coríntios 13, 14, e se não há, é a mesma coisa, né? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, olha só, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, porque qual foi o motivo da ressurreição? Qual foi o motivo da morte de Cristo Jesus? O nosso pecado. Nós somos todos pecadores. Cristo, que é o próprio Deus encarnado, veio até a terra para morrer pelos nossos pecados. Ele era santo, sem mancha, sem mácula, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto ao céu. Se Cristo não ressuscitou, quer dizer que os nossos pecados não foram pagos. Nem perdoados, nem pagos. Então a nossa fé é vã. Então não adianta, nós somos tudo pecador e o pecado não foi pago. Então o apóstolo Paulo está dizendo isso para ele, não faz sentido nenhum se a gente não crê em ressurreição de Cristo Jesus. E no 15 ele diz assim, e assim também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então ele está dizendo assim, então todas as pessoas que viram a Cristo ressuscitado, Pedro, os 12 apóstolos, os 500, depois Tiago, depois, o Paulo falando, né, até eu mesmo, então são todos mentirosos, são tudo falsas testemunhas, e o que é pior, nós estamos crendo num livro escrito por mentirosos. Então, irmãos, não faz sentido nenhum a gente não acreditar em ressurreição de mortos, porque foi fato e foi verdade. Então, se nós cremos na palavra de homens verdadeiros que escreveram a verdade de Cristo Jesus. Glória a Deus. E 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Então, se Cristo não morreu por nós e não ressuscitou por nós, nós ainda continuamos no pecado. E aí ele continua no 18, e também os que dormiram em Cristo Jesus estão perdidos, estão tudo no inferno, irmãos. Porque se Cristo não morreu e não ressuscitou, não pagou pecado de ninguém, não deu vida eterna para ninguém, e os que morreram crendo em Cristo Jesus, estão tudo perdidos, estão tudo no inferno. O apóstolo Paulo está falando para eles. Aí no 19, esse daqui, irmãos, esse versículo aqui, se esperarmos em Cristo, somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Outras traduções diz, infelizes. Se esperarmos em Cristo Jesus, somente nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens.
Porque realmente, irmãos, é o que está acontecendo hoje. As pessoas ficam procurando a Cristo Jesus, esperando a Cristo Jesus, somente para os resultados nessa vida. A pessoa quer emprego, a pessoa quer casa, a pessoa quer restauração de relacionamento, a pessoa quer cura, a pessoa quer libertação, a pessoa quer faculdade, a pessoa quer iate, quer casa, quer ser empresário, quer ser coach, quer ser tudo. Ela vai pedindo para Deus, pedindo, pedindo. Aí a palavra diz que se você estiver esperando somente para essa vida, com todo esse pacote, você é o mais miserável de todos, o mais infeliz de todos. Porque você só vai esperar para essa vida, você pode ter ou pode não ter, mas vai chegar um dia que você vai morrer. E como você não espera para outra vida, como você não espera para a ressurreição, você está perdido. Então, na verdade, você nadou e morreu na praia. Você foi um grande infeliz. Então, irmãos, eu creio, está na Bíblia, o Senhor nos abençoa de maneira extraordinária. Cura, liberta, faz tudo. Mas não se apegue somente nas coisas daqui. Se apegue nas coisas do reino, dos céus. Porque o que é daqui vai ficar aqui, o que é de lá vai ficar lá. Terceira parte. Aí os irmãos falam, tá bom, então beleza, Paulo. A gente acreditou nos seus argumentos, você falou aí pela palavra. Mas então diz para nós, por que essa demora em ressuscitar os mortos? Porque Paulo escreve essa carta aqui 20 ou 30 anos após a ressurreição de Cristo, ou 60 anos mais ou menos, após a ressurreição de Cristo. Então já fazia 60 anos, 50 anos que as pessoas não ressuscitavam. Os parentes deles tinham morrido e ninguém tinha ressuscitado. Agora, irmãos, imagine nós, que estamos em 2020, depois da ressurreição de Cristo. Algum parente seu já ressuscitou? Você enterrou ele lá e daqui a pouco ele voltou lá e falou, ressuscitei aqui, levantei, né? Seu avô, sua avó, seu tio. Não aconteceu. Como não aconteceu lá? Então eles estão perguntando o porquê dessa demora. Por que não acontece rápido isso? Está demorando demais. Aí o apóstolo Paulo vai tentar explicar para eles, né? Mas de fato Cristo ressuscitou no 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dormem. Qual que é o conceito de primícias aqui, irmãos? Naquela época, existiam muitos agricultores, pessoal que trabalhava nos campos, e eles iam para a feira vender os seus produtos. Então vamos supor, o cara que era agricultor, o cara tinha lá, sei lá, um número muito grande de melancias para poder vender na feira. Ele não levava toda aquela melancia dele para a feira, ele levava só as primícias, para poder negociar, porque ainda não estava vendido. Então ele pegava 2 ou 3 melancias, as primícias, levava para a feira, negociava com o comprador, o comerciante, dizia assim, está aqui as primícias de toda a plantação, de toda a colheita, se você gostar eu trago o resto para você. E ele comprava com base nas primícias. Se as primícias eram boas, é porque o restante estava bom também. E aqui o apóstolo Paulo está explicando para eles a mesma coisa. Cristo Jesus foi a primícia, ele morreu primeiro, e depois virá todos nós. É isso que ele está dizendo. Isso que ele está dizendo. 21 ao 23. Porque assim como a morte veio por homem, esse homem é Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo de Nazaré. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Mas cada um por sua ordem, irmãos. Cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, a ressurreição de mortos vai acontecer em 2 etapas. A primeira etapa com Cristo Jesus. Na primeira etapa, somente Cristo Jesus vai ressuscitar. Ou já ressuscitou, que ele é a primícia. E na segunda etapa, todo o resto que estiver em Cristo Jesus, é claro. Então ele está dizendo, a primeira parte já aconteceu, agora nós estamos aguardando somente a segunda parte. E quando se dará a segunda parte? Na sua vinda. Está dizendo aí no final do versículo, na segunda vinda. No 26, ora, o último inimigo a ser vencido ou ser aniquilado é a morte. Quando Jesus Cristo veio até a terra, ele venceu o pecado, ele venceu o mundo e ele venceu o diabo. E ele também venceu a morte, mas ainda não venceu ela por completo. Jesus Cristo está trabalhando para vencer o último inimigo. E quando ele voltar, esse último inimigo será vencido. E aí todos nós
ressuscitaremos. Então Cristo Jesus venceu o mundo, venceu o pecado, venceu o diabo, e o último a ser vencido é a morte. O último inimigo a ser vencido é a morte. Agora, irmãos, quarta parte, estou indo bem rapidinho, tá, irmãos? Repreensões severas aos incrédulos. Paulo brinca, irmãos, aqui, Paulo acho que usa até um pouquinho de senso de humor para falar com os irmãos aqui. Porque o que aconteceu? Olha só o que ele escreve no 29, você está me acompanhando? De outra maneira, que farão os que batizam pelos mortos? Quê? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que batizam então eles pelos mortos? Esquisito, né, irmãos? Paulo está dizendo assim, por que tem gente que está se batizando pelos mortos, se não tem ressurreição de mortos? O que acontece, irmãos, que naquela época tinha uma seita. O que aconteceu? A palavra de Cristo chegou para todo mundo. E aí um certo grupo de pessoas recebe a palavra. Se entrega a vida para Cristo e disse, graças a Deus, eu não vou mais para o inferno, vou ter a vida eterna. Aí aparece um pontinho de interrogação na cabeça deles. Lembra daqueles desenhos que aparece um pontinho de interrogação? Aí eles falam, mas e os meus antepassados que não receberam a palavra de Cristo Jesus? O que aconteceu? O que vai acontecer com eles? Aí eles tiveram uma grande ideia, já sei, vamos nós nos batizar por eles. Então eu vou me batizar pelo meu avô, vou batizar pelo meu tio, em nome do meu tio, do meu primo, que aí ele vai ser salvo. Esse era o pensamento deles, dessa seita, que é hoje o que acontece com a igreja dos santos dos últimos dias, vulgo mormons. Eles se batizam pelos mortos, eles se batizam pela genealogia dos seus antepassados. E quando vocês virem falar dos santos dos últimos dias, os mormons, é esse entendimento, eles se batizam pelos mortos, que é uma grande heresia. O que o Paulo está dizendo aqui é o seguinte, ele falou assim, vocês são tão incrédulos, que aquele povo que está ali, eles tanto acreditam em ressurreição, que eles estão se batizando até pelos mortos, que eles acreditam que vão ressuscitar. Então os dois estão errados, mas ele falou, puxa, mas os caras têm mais fé do que vocês, que não acreditam nem que vocês vão ressuscitar, eles estão crendo que eles ressuscitam, e ainda crê que os outros de trás ressuscitam. Então o que o Paulo está dizendo é isso, mas Paulo não está dizendo que o que eles estavam falando é certo não, viu, irmãos? Heresia, tá? Por que, 30-32, porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como um homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveito isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Paulo está dizendo assim, se Cristo não ressuscitou, se não existe ressurreição de mortes, tudo que eu estou fazendo é em vão. Eu fui lá em Éfeso, tive que brigar até com bestas feras lá, e foi tudo em vão isso? Briguei lá, sofri naufrágio, fui picado por cobra, apanhei, fugi, e tudo isso não faz sentido, foi tudo em vão? E ele está dizendo para o povo, não foi em vão. E aí ele continua e fala assim, então tá bom, se não existe ressurreição de mortos, comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. Irmãos, tem uma filosofia, não só uma, tem várias filosofias, que diz assim, não tem nada antes, não tem nada depois, só tem o agora. Você é a estatura de você mesmo, você é a experiência que você vai adquirir, através do ensino, através da tecnologia, você pode fazer o que você quiser, porque não tem nada antes, não tem nada depois, então faça tudo agora. É o que o apóstolo Paulo está dizendo, come e beba são coisas boas, faça tudo à vontade do seu ventre. Por isso que nós temos um monte de pessoas falando, não existe nada lá, eu tenho que aproveitar, é agora, eu tenho que fazer tudo, é agora. Já viu, quando você pergunta para uma pessoa assim, fala, se você soubesse, parece aquele louvor lá, né, que fala, né, se você soubesse que hoje seria o seu último dia, o que você faria? Lembra Carlos Banéia, não é isso? Miliano, né? Então, aí você pergunta para a pessoa, né, se você soubesse que você vai morrer amanhã, o que você faria? As pessoas falavam, eu vou roubar banco, eu vou beber, eu vou me drogar, eu vou passar a noite toda na gandaia. É assim que o povo fala. Sabe por quê? Porque não acreditam que há alguma coisa lá depois, lá na frente. Eles só acreditam no agora. É o que o apóstolo Paulo está falando, mas não, irmãos, não é isso. Nós temos algo lá na frente, então não faça isso não, tá? E no 33, isso aí é hedonismo e pragmatismo. Não vos enganeis, 33, mas as más conversações corrompem os bons costumes.
as más conversações. Vocês ficam andando com o povo incrédulo, você fica escutando doutrina dos outros aí, desses malucos, desses doidos, e aí vocês ficam aí acreditando que não há ressurreição de mortos. E aí ficam fazendo esse monte de besteira. Então ele falou, não se engane, as más conversações corrompem os bons costumes e as más doutrinas. Então, irmãos, toma cuidado com o que você ouve, hein? Cuidado com o que você anda, o que você está ouvindo falar, porque senão vai romper a sua doutrina e os seus bons costumes. Terminamos por aí, tá, irmãos? Falamos sobre as repreensões severas que o apóstolo Paulo está dizendo que podemos ter se não acreditarmos em ressurreição de mortos. Essa é a última parte. Ele explica sobre as dúvidas do corpo. O pessoal falou, tá bom, e quando a gente morrer, aí morre e ressuscita como agora? Como é que vai ser, né? Aí no 37 ele diz assim, e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o trigo, ou de outra qualquer semente. O apóstolo Paulo está usando o exemplo da agricultura para dizer para eles, assim, quando você vai plantar, por exemplo, a manga, né? Tem a manga. Quando você vai plantar a manga, você pega a manga lá bonitona e você enterra ela lá? Não, você pega o quê? O caroço. Você pega o caroço e enterra lá. Você não enterra da forma que ela vai nascer, você enterra o caroço. A mesma coisa é o nosso corpo. Nós vamos ser enterrados dessa forma, mas não vai ser da forma que nós vamos nascer. Nós vamos ressuscitar. Entendeu? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção. É esse corpo corrompido nosso, irmãos. Cheio de doença, cheio de pecado. É o corpo corruptível. É ele que vai ser semeado. Ele que vai ser plantado. E olha só que coisa maravilhosa. E ressuscitará em incorrupção. Vai ser enterrado corruptível e vai ser ressuscitado em incorrupção. Somente Cristo Jesus pode fazer isso. Irmãos, nós seremos transformados, nós seremos modificados, mas de uma forma que todos nós vamos nos reconhecer. Você vai ter o seu corpo glorificado, é uma nova matéria, uma nova forma, mas vai ser de uma maneira em que todos nós vamos nos reconhecer, certo? Então, por exemplo, de repente, o pastor Henrique vai ressuscitar talvez com um cabelinho, mas nós vamos saber, né? Esse é o pastor Henrique, ele só está com um pouquinho de cabelo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, irmãos. Então, vamos ser assim, né? 45 a 47. Assim também é escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Ele está falando, Adão foi alma vivente. Ele só vivia. Mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele é espírito vivificante. O que quer dizer isso? Ele vivifica os mortos. Adão não tinha esse poder. Adão tinha o poder de matar. Matou todo mundo. Mas Cristo Jesus não. É espírito vivificante. Veio para dar vida. E vida em abundância. Mas não é o primeiro espiritual. Ele está dizendo, o Adão não é espiritual, senão natural. Depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, é terreno. O segundo homem, o Senhor do céu. Então o que ele está dizendo? Ele está fazendo uma analogia. Adão era o homem da terra, não era espiritual. Depois veio o segundo homem, que é o homem do céu, espírito vivificante. E vocês é a mesma coisa. A primeira etapa de vocês são da terra, vai para a terra. E a segunda etapa, vocês são de Cristo, aí vocês ressuscitam. Oh, glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Então vocês entenderam o que vai acontecer com o corpo? Semeia o corpo que não presta, o lixo dos lixos, que é terreno, que é descendência de Adão, e quando ressuscita o corpo glorificado, descendência de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Terminei o fundamento, terminei a introdução, agora eu vou começar a pregar, beleza? Glória a Deus, vamos lá. A filha de Jacó, coitado dos irmãos, tudo preocupado com o fantástico. Ai, meu Deus do céu, irmão, vai começar agora. Marcos capítulo 5, irmãos. Versículo 21 diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, ou minha filha está morta. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. Agora vamos para o 35, irmãos. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para de enfadar o mestre, para de importunar o mestre.
E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal das sinagogas, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E disse-lhe que dessem de comer a menina. Glória a Deus. Esse é o milagre da filha de Jairo, irmãos. O que acontece? Jesus Cristo, ele continua na sua pregação, anunciando o evangelho, anunciando o reino, está lá em Decápolis, aí ele atravessa para o outro lado do mar, e aí quando ele está chegando lá, chega esse homem era um principal da sinagoga, ele era um líder da igreja naquela época lá, e a filha dele tinha morrido, e ele ficou sabendo que Cristo Jesus estava ali, e ele deixa a filha dele morta com os familiares lá, e corre para Cristo Jesus. Ele fala: ele vai ressuscitar a minha filha. Ele vai ressuscitar a minha filha. E ele chega para Cristo Jesus e fala: Senhor, a minha filha está morta. O Senhor pode ir até a minha casa e orar por ela? Faça isso por ela. E aí Cristo Jesus prontamente atende o chamado dele. Mas irmãos, deixa eu te contar uma historinha aqui. Alguns anos atrás, eu tinha mais ou menos, muitos anos atrás, eu tinha mais ou menos em torno de uns 16, 17 anos, e eu tinha um amigo, e aquele amigo um dia falou para mim assim, falou: Davi, a minha irmã está grávida, ela era casada, ficou grávida, o primeiro filho dela, e só que no pré-natal, os médicos identificaram algo diferente no feto, ela vai nascer com alguma coisa, não conseguiram identificar ainda, mas lá na frente ficaram sabendo que era uma síndrome de Down. E essa menina vem ao mundo, ela nasce com síndrome de Down. Era um casal. E aí nasceu, passado um tempo, a gente perdeu o contato, passado muito tempo. E aí chegou a notícia para nós, que um dia estava doente. Ela já tinha por volta de 13 ou 14 anos, eu não lembro. E ela foi acometida por uma doença muito séria, muito grave. E começou a ficar internada. Quando chegou a notícia para nós. E nós fomos até lá, começamos a acompanhar a família. E até a moça que já estava muito cansada, porque ela pegou essa doença e ela entrou em coma e ficou em estado vegetativo, mas ela precisava de cuidados lá no hospital, precisava de uma pessoa com ela 24 horas por dia. E aquela mãe já estava cansada, o pai também estava cansado, porque tinha o trabalho e todas essas coisas. Quem teve uma pessoa internada sabe como é que é, ainda mais criança. E aí a Roberta se oferece para passar algumas noites com a menina. Roberta foi lá, passou algumas noites com a menina. Eu tive visitando lá também. Irmãos, eu vou dizer para você, teve um dia que eu cheguei lá e só estava deitada naquela maca, estava o pai dela de um lado e eu estava do outro. Eu falei assim, eu vou orar por ela. Ele falou: pode orar, Davi. Irmãos, eu me ajoelhei naquele leito de hospital. Mas irmãos, eu não orava não, eu gritava, velho. Eu gritava: Senhor, cura, Senhor, sara, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio. Eu comecei a chorar, eu comecei a clamar. Irmãos, eu nunca orei com tanta fé, com tanta convicção, tanto amor. Me entreguei, falei: Senhor, cura. E o pai ali em lágrimas, e a gente orando, e orando, e orando, e orando, e orando. E oramos outras vezes. O pastor Henrique também esteve lá na casa. Lembra desse dia, pastor? Ela sentada na poltrona, em coma, e oramos por ela. Passado um tempo, ela não melhorou, ela morreu. E aí, eu ouvi uma história muito parecida de um pastor essa semana, e ele contando, dessa vida pastoral, dessa rotina de que é você atender as pessoas, porque o pastor, na maioria das vezes, atende problemas.
Então é o que brigou, é o que bateu, é o que esfaqueou, é o que chorou, é o que está sem dinheiro, é o que está desempregado, é o que está doente, é isso aí. E aí ele foi convidado pela mãe, um dos membros da igreja, porque a filha dele também estava doente, ela também tinha síndrome de Down. E pegou a doença e foi para lá, e ele contando que quando chegou lá, aquela menina, foi diferente de quando eu encontrei, porque ela já estava em coma, mas quando ele encontra essa menina, ela estava ainda bem, assim, bem externamente, né? E aí ela pula nos braços dele e fala: pastor, que bom que o senhor veio me visitar, mas que bom, que alegria, né? E abraçava ele e beijava ele. E ele falou que não aguentou, né? Chorava. E ele falou: como é que você está? Ela falou: pastor, eu não sei se eu estou doente, ou se eu estou ficando velha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou aqui, mas estou bem, pastor, estou bem. E passado um período, ela também veio a falecer. Ela também veio a morrer. E aí a gente imagina a dor de um pai ou de uma mãe que tem o seu filho levado pela morte tão prematuramente, né, tão cedo. E outro testemunho que eu tive essa semana também foi do... Ele é morador do ABC de Santo André, ali perto de nós, cresce ali, e ele falou que eles vêm de família muito pobre. Pai, mãe, ele e mais uma irmã. E o pai dele já ali com 45, 50 anos, fica desempregado, eles passam necessidade em casa porque eles não têm bens materiais, não tem reserva, não tem nada, só ele trabalhava, sustentava a casa. Ele falou que um dia ele chegou da igreja, porque eu caminhava com o Senhor. E um dia ele chegou da igreja, ele viu o pai dele deitado na sala com a mãe dele, porque ele falou que só tinha 2 cômodos lá na casa, né? E aí ele falou que algo tocou no coração dele, e ele pensou assim: puxa, e se meu pai morresse hoje? O que a gente ia fazer da nossa vida? Ele falou que bateu algo assim nele, sabe? E passado um tempo o pai dele falece. Era o único provedor, eles começam a passar necessidade, dificuldade. E aí só fica ele, a irmã e a mãe. Ele falou que ainda era 16, 17 anos, jovem, tentando arrumar uns bicos, a mãe tentando fazer uns bicos. A irmã dele foi e arrumou um trabalho, era mais velha, arrumou um trabalho. Na primeira semana de trabalho dela, irmãos, o trabalho era em Cubatão. Ela foi para Cubatão, na volta, o carro com 5 pessoas, capota, 5 pessoas, só morre a irmã dele. Após 6 meses de perda do pai. Agora só ficou ele e a mãe. E aí ele falou que tinha um golzinho lá velho lá do pai dele. Um irmãozinho da igreja estava doente, ele pega o irmãozinho, põe no carro e leva para o hospital. Quando ele está indo para o hospital, vem um bandido e rouba o carro. Ele fala: não, mas o irmão está doente, estou levando. Não, desce. Ele pega o irmão, leva para o hospital, depois volta de a pé para casa. E aí ele disse uma coisa que eu falei: nossa, eu preciso disso, me ajuda isso, Senhor. Ele disse que em toda essa tribulação dele, tanto na morte do pai, como na morte da irmã, como depois que ele perdeu o carro, e aí naquela mesma noite, teve um apagão em todo o Brasil. Quem lembra desse apagão quando era o presidente Fernando Henrique era presidente? Teve um apagão em todo o Brasil. Ele falou que todos os eletrodomésticos da casa dele queimou. Ele falou que tanto na morte do pai, como na morte da irmã, como no roubo do carro, como depois que os eletrodomésticos queimou, ele falou que só vinha uma palavra no coração dele: em tudo, dai graças. Em tudo, dai graças. Em tudo, dai graças. Ele falou que isso foi o conforto para ele. E aí eu fico imaginando essa dor da morte, que foi como esse homem correu para Cristo Jesus e falou: Senhor, a minha filha está moribunda, ela morreu, eu preciso que o Senhor vá até lá para poder ressuscitá-la. Jesus prontamente atende. Depois, no decorrer do capítulo, Jesus encontra a mulher do fluxo de sangue, mas aí passando mais lá na frente, Jesus repreende os próprios religiosos, porque lá, ele está indo lá, e aí o povo está dizendo para ele assim: para de encher a paciência de Jesus, cara, a menina já está morta, deixa o mestre. E Jesus diz: não temas, crê somente. E ele vai até lá. Quando chega na casa, Jesus diz assim: não vai entrar todo mundo, só vai entrar eu, Pedro, Tiago, João e os pais da menina.
Só que antes disso, quando Jesus chega, está todo mundo desesperado e chorando naquele lugar. Enterro, irmãos, velório, menininha nova, todo mundo chorando. Chorando. Jesus chega, e olha como que é fogo, né? Como que o ser humano é. Eles passam do choro para o riso. Porque Jesus chega e diz que vai ressuscitar, eles começam a rir de Jesus. Olha lá, é doido, meu, está dizendo que vai ressuscitar, mas é maluco. Começa a rir de Cristo Jesus. Cristo Jesus não liga, deixa todo mundo para fora e diz: vem vocês aqui, ó, me acompanhem. Jesus vai lá, entra e diz para aquela menina: levante-se. Talita, come. E naquela mesma hora a menina se levantou e todos ficaram assombrados. E Jesus diz: dá de comer para ela. O que essa palavra quer dizer conosco, irmãos? Nós iremos ter morte, nós iremos ter perdas, nós iremos ter frustrações, mas Cristo Jesus é esse que chega no último dia e ressuscita. Ressuscita a vida, ressuscita sonhos, ressuscita tudo. Não há impossíveis para Cristo Jesus. E aqueles que nós perdemos, que são os nossos parentes, os nossos íntimos, nossos entes queridos, se morreram com Cristo Jesus, um dia ressuscitaremos e veremos eles. Então, irmãos, creia de todo o coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Creia que um dia todos nós ressuscitaremos dos mortos, para estar com Cristo Jesus, com muita alegria, com muito amor e com muita paz. E para concluir aqui, irmãos, deixa eu ver aqui, tem um versículo para ler aqui para os irmãos. Fechei aqui, irmãos. 1 Coríntios 15, quer ler comigo? Vamos lá. 15. O último versículo do 15. Maravilhoso isso. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus.